Deus nos busca, Deus nos encontra e nos diz para irmos a Ele. E uma das maneiras que Ele nos dá de o encontrarmos é em culto, num momento como esse, junto com outros que ouviram o mesmo chamado e estão na mesma direção. Deus fala conosco. E hoje nós ouvimos o que Ele nos diz, abrindo as nossas Bíblias no livro de Gênesis. E lemos o capítulo 15, versículos 1 a 11. Eu convido a igreja para fazermos uma leitura alternada desses 11 primeiros versículos de Gênesis 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então, conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Vamos falar com esse Deus, o Deus que falou com Abrão e que fala também conosco, que quer nos ouvir. E vamos fazer isso orando, e eu vou convidar para nos conduzir nessa oração, Senhor, o nosso irmão presbítero Cícero. Você pode, por favor, Cícero, nos conduzir em oração. Senhor, o microfone está chegando aqui a você. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus de feitos milagrosos, impossíveis a nós, Deus que chama, Deus que resgata. Ó Deus, nós te adoramos, porque o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra. O Senhor criou o ser humano, todos os animais. O Senhor criou, Pai, o universo, as estrelas. O Senhor é Deus desde a eternidade. Nós não compreendemos o que é isso,
Nós não entendemos, ó Deus, que o Senhor sempre existiu, mas esta é a verdade da tua palavra e nós te adoramos, porque o Senhor é Deus grande e nós nos apresentamos diante do Senhor para te adorar, para, ó Deus, louvar o teu nome, para, ó Deus, engrandecer o teu nome, por também teu grande amor, que em Jesus Cristo, ó Pai, nós podemos perceber, compreender e nele ver que ali os nossos pecados foram pagos e que a ressurreição do Senhor Jesus nos deu vida. E aqui então, mais uma vez, ó Deus, nos apresentamos para dizer: bendito seja o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco. Como falou com Abrão, o Senhor continua falando dia a dia ao nosso coração, chamando, ó Deus, para que sejamos bênçãos nas tuas mãos. Amém. E que, ó Deus, a humanidade sinta o impacto da tua igreja, porque o Senhor nos chamou para levarmos a mensagem, para sermos a mensagem. Bendito seja o Senhor que tem compaixão de nós. E no nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Tem algum problema nas caixas aqui de som aqui na frente? Não sei qual é o problema. Se alguém puder nos ajudar a resolvê-lo. Obrigado. Acho que talvez seja nesse retorno. Esse hino ao Deus de Abrão louvai nos ajuda a expressar a nossa fé. Então vamos cantá-lo juntos e vamos fazer isso com vigor, sabendo que esse é o Deus que adoramos aqui. Vamos ficar em pé e vamos unir nossas vozes em louvor a Deus. Oh, oh, oh.
Antes de nos assentarmos, vamos ver quem Deus trouxe para cultuarmos juntos hoje, louvando a esse Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Podeis assentar à medida que forem sendo cumprimentados, e principalmente você que nos visita nesta noite, nós queremos desde já desejar que Deus te abençoe muito, e é um prazer grande ter você aqui conosco nesta noite. Nós vamos continuar a leitura de Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 12 agora até o final deste capítulo. A narrativa continua. E o Senhor entra em aliança com Abrão. E assim nos diz a palavra do Senhor. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o canoneu, o girgazeu e o jebuseu. Deus abençoe a sua palavra, palavra de aliança, palavra desse Deus bendito que entra em aliança com o seu povo. E hoje nós vivemos essa nova aliança pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ouvir uma música especial nesta hora. Nós convidamos os nossos irmãos para que louvem ao Senhor, e nós também estaremos louvando ao Senhor nesta hora. Valor para mim a multidão dos teus sacrifícios. Já estou farto dos teus cultos, assim diz o Senhor. Quando vens me louvar, quem é que isto a ti te requereu? Cessa, pois, de trazer tuas ofertas vãs. Mas quando estendes tuas mãos,
escondo de ti meus olhos, pois não suporto iniquidades associadas ao culto solene. Lava-te, purifica-te, tira a maldade diante de mim. Aprende a fazer o bem, atende a justiça, defende o direito do órfão, mesmo que venhas a sofrer com isso. Pleiteia a causa das viúvas, pois esses são meus mandamentos. Vem e arrazoemos, assim diz o glorioso Deus. Ainda que os seus pecados são vermelhos como o carmesim, eu em brancos tornarei, mais alvos do que a pura lã. Se de todo te humilhares e se te arrependeres, e se dos teus maus caminhos prontamente te desviares, eu te perdoarei. É minha aliança firmada em Jesus Cristo. Lembrados desta palavra que Deus dirigiu por meio do profeta, lembrando das palavras de Cristo, nós precisamos nos recolher nesse momento à oração silenciosa. Quando estendemos as mãos para ofertar, para adorar, o Senhor tem os seus olhos em nós, aceita a nossa adoração. Precisamos pedir ao Espírito Santo que sonda e que conhece os nossos corações para ver se há algum caminho mau, para que nos desviemos dele, para que possamos oferecer um culto agradável ao Senhor. Mas Ele também nos promete perdão, nos lavar, nos purificar e nos tornar mais alvos do que a neve. Nós vamos então nos recolher para a oração silenciosa, de confissão, de arrependimento, mas também de intercessão e de súplica por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados. E nós nos lembramos do nosso irmão Rogério Diniz, nosso irmão que trabalha aqui no som, operando. Ele perdeu o seu pai hoje, aliás, ontem. Ele foi sepultado hoje em Itararé. Vamos pedir que Deus abençoe a família, conforte e console. No boletim, vocês também foi informado que a família Paiva está em luto. Vamos pedir a Deus que esteja ajudando, socorrendo e consolando. Vamos interceder pela nossa igreja, vamos interceder pela eleição de presbíteros que teremos no mês de agosto. Vamos dar graças porque parte da reunião do Supremo Concílio terminou, mas o pastor Fernando nos informou que vai haver necessidade de uma extraordinária em novembro, portanto, nós continuamos em oração pelo Supremo Concílio da nossa igreja, que já tem o seu novo presidente, aliás, reeleito, o reverendo Roberto Brasileiro. Vamos interceder pela nossa igreja, vamos interceder pela nossa nação também,
e vamos interceder pelo conflito lá entre palestinos e israelenses. Vamos pedir a Deus que a paz possa ser instaurada ali. Vamos lembrar dos nossos missionários, muitos deles em região também de conflitos, pedindo que o Senhor os abençoe e os guarde. Nós vamos então nos recolher a este momento de oração silenciosa e depois ainda ouviremos pelo grupo uma música especial. Entreguemos só a Deus nossa vida, pois só Deus cuida dos seus. Vivamos sempre alegres, pois Deus é justo e bom. Gozemos só das suas delícias, pois Deus é o bom pastor. Sirvamos somente a Deus, o Senhor soberano Deus. Mas louco por outra fonte me lançou, qual ave que para o laço avança, sem saber que isto me custará a vida. Andemos só no seu caminho, caminho seguro e tranquilo. Vivamos em santidade, pois Deus é o Santo Senhor. Cumpramos os seus mandamentos, pois só Deus sabe o que nos é bom. A Deus lancemos nossa ansiedade, pois Ele cuida de nós. Mas como louco a Deus eu desprezo, ser o Senhor da minha vida é o que eu quero, sem saber que isto me custará a vida. Aos montes elevo os meus olhos, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma cansada. Os preceitos de Deus são retos e alegram o coração.
Pedir ao nosso irmão Gilberto para nos dirigir numa palavra de oração nesta hora. Nosso Deus, muito obrigado por o Senhor nos ama, mais do que nós merecemos. Muito obrigado porque o Senhor nos perdoa quando pecamos contra o Senhor. Sim. Muito obrigado por o Senhor nos dado pelo Espírito Santo para termos força, para vencermos a tentação que nos assedia. E perdoa-nos porque às vezes nós assediamos ao pecado. Cuida de nós, transforma a nossa vida, que a gente tenha uma vida plena de alegria, para que as pessoas ao nosso lado possam ver a nossa alegria e ter vontade de conhecer ao nosso Deus que servimos. Em nome de Jesus oramos, amém. Sim, amém. Nós vamos erguer a nossa voz também para louvar ao Senhor com o cântico do hino 235, Vinde cristãos, cantai. E enquanto estivermos louvando ao Senhor com este cântico, nós daremos oportunidade também aos irmãos e irmãs que separaram este domingo para consagrarem a Deus os seus dízimos e ofertas, para virem à frente, fazê-lo como de costume. Aqueles que nos visitam se sintam bem à vontade, este é um dever e um privilégio, primeiro dos membros dessa igreja, mas que você se sinta à vontade também para contribuir com a causa do Senhor nesta localidade. Nós vamos nos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor com este cântico. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos chamar as crianças de 2 a 7 anos para que venham até aqui à frente. As demais permanecerão aqui. A missionária Jaqueline também acompanhará. Nós vamos dar graças a Deus pelos dízimos e ofertas. Vamos dar graças a Deus também pelas nossas crianças, porque elas podem receber uma mensagem especial. Dar graças a Deus pelo trabalho realizado ontem, pelo Ministério Infantil de Evangelização e depois aqui com as crianças. E nós temos também, entre outros motivos de gratidão, há 6 meses atrás nós orávamos pelo Rodrigo, que foi passar um tempo no Chile, hoje ele está de volta, chegou hoje. Gostaria de convidá-lo para que viesse até aqui à frente, para que na oração que o Marcelo fizer, agradecesse também pela vida do nosso irmão, que retorna, e para a alegria dos seus pais, da nossa família, e também da nossa igreja. Marcelo, por favor. Pai amado, obrigado que o Senhor nos trouxe aqui hoje, Senhor. Devolvemos aqui um pouquinho do muito que o Senhor tem nos dado, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida dessas crianças. Abençoe cada coração que possa receber a Tua mensagem. Fala, Senhor, pelos lábios daqueles que estarão ministrando a Tua palavra a elas, Pai. Pedimos, Senhor,
queremos muito te agradecer pela volta do Rodrigo, que o Senhor o conservou, e aqui está ele conosco, nos dando tanta alegria. E pedimos, Senhor, pela vida do Júlio, que, compelido de amor, Senhor, partiu para a Índia, lá, um lugar tão distante, tão diferente do que a gente vive, Senhor. Que ali ele possa ser uma luz brilhando, Pai, levando a Tua palavra por onde quer que ele esteja, Senhor. Protege-o, conserva em saúde. Obrigado, Senhor Deus, pelo culto que podemos participar. No nome de Jesus. Amém. Nós voltamos a abrir as nossas Bíblias nesse texto que estamos lendo, de Gênesis 15. Temos dado atenção ao livro de Gênesis, especialmente no relato da história de Abrão e Sarai, que depois Deus chamará Abraão e Sara. E chegamos então aqui a esse momento da vida deles. Apenas uma recordação rápida. Eles eram caldeus e viviam em Ur, e Deus os chamou e foram até Harã, aonde estacionaram, mas Deus renovou o chamado para que fossem a Canaã, e assim partiram. E Deus fez isso porque da humanidade de então, Deus queria chamá-los para fazer deles seus representantes dentre todas as nações. E Deus haveria de fazer valer esse chamado e essa promessa. E eles então estão caminhando com Deus. Capítulo 12, nós vimos que no momento de pressão, de fome, eles andaram por caminhos que Deus não orientou que eles andassem, mas Deus foi bondoso e os resgatou do grande problema que Abrão havia criado para si mesmo. No capítulo 13, nós aprendemos que apesar de toda a sua riqueza, ele certamente era um dos homens mais ricos daquela sociedade, ou das sociedades com as quais ele conviveu. A riqueza não foi um obstáculo para que ele servisse a Deus e o adorasse e buscasse o Senhor. No capítulo 14, nós vimos o seu desprendimento, quando sem pensar primeiramente em si e nos seus bens, ele sai para resgatar o seu sobrinho Ló, que por sua escolha se colocou numa situação terrível, feito cativo, que foi considerada a primeira grande guerra do mundo de então. E no retorno para o local onde ele estava residindo, que era Hebrom, Deus envia a ele 2 reis que o encontram. Melquisedeque vai ao seu encontro com uma mensagem de Deus, com uma bênção de Deus, a qual ele recebe e responde, quando dá o dízimo àquele rei. O rei de Sodoma vai a ele com uma proposta de sociedade, mas ímpia,
incoerente com o seu chamado, mas que o tornaria ainda mais rico. E ele também responde ao rei de Sodoma dizendo que não. Ele não está nesse mundo atrás de riquezas. Ele está nesse mundo para caminhar segundo a orientação que Deus lhe dá. E aí nós chegamos nesse texto do capítulo 15, ao qual olhamos hoje à noite, e vemos apenas algo inicial nele. Nós não vamos ver todo o texto, porque esse texto é extremamente rico. Mesmo essas partes aqui que você achou estranho quando você leu, de pegar um animal, cortar no meio, colocar duas bandas, uma de frente para a outra, ele espantando as aves que desciam, as aves de rapina. A gente vê esses textos e a gente pensa, o que isso tem a ver conosco? Tem muito, mas nós não vamos nos debruçar sobre isso hoje à noite. Mas nós vamos dar atenção aqui aos primeiros versículos de Gênesis 15. Mercê de Deus, no próximo domingo pela manhã, nós vamos aprofundar o nosso entendimento dessa segunda parte do texto, da aliança que esses animais representavam. O que nós encontramos aqui no capítulo 15 é que Abraão estava com medo. E como é que nós sabemos que ele estava com medo? Nós sabemos porque quando Deus fala com ele, a primeira palavra de Deus a Abraão é: não temas. Os acontecimentos que antecederam a essa revelação que ele teve da parte de Deus numa visão, foram acontecimentos assim, muito impactantes, que nós chamaríamos hoje assim, que elevam a adrenalina de uma pessoa. Ele estava numa guerra, ficou semanas envolvidos no campo de batalha e saiu de lá vitorioso. Depois de uma grande vitória, a adrenalina baixa, a pressão diminui, e aí vem o tal do rebote. E aí você precisa se aquietar. E provavelmente Abraão começou a pensar: eu estou numa terra que não é a minha terra. Eu estou enfrentando perigos aqui. Deus me prometeu um filho, mas não nasceu. Será que vai nascer? Deus me prometeu dar um quinhão dessa terra. Será mesmo? E aí ele começou a pensar sobre isso e começou a temer. Todos nós que somos crentes verdadeiros, enfrentamos momentos assim em nossa vida. Quem diz que não enfrenta momentos difíceis na sua caminhada de fé, não experimentou a fé de Abraão. Não conhece Abraão. Há uma linha de pessoas hoje aí que diz que o crente não enfrenta dificuldades e problemas, que chorar é errado, que você tem que estar sempre forte e radiante. Certamente ele nunca leu essa página da Bíblia, mas há muitas outras também que ele nunca leu. A verdadeira fé tem momentos de temor das circunstâncias. Abraão está na escola da fé, na qual você e eu também estamos. E na escola da fé nós passamos por momentos difíceis, momentos de desânimo. Então ele está temendo as circunstâncias imediatas,
começando a duvidar do chamado de Deus e da promessa de Deus. Então o que acontece? Deus fala com ele. Não só isso. Se fosse só isso já seria ótimo. Mas é mais ainda. Deus permite que Abrão fale com ele. E essa é uma característica desse Deus revelado nessas páginas desse livro chamado Bíblia. É um Deus de diálogo. É um Deus que fala e ouve. Deus estabelece um diálogo com Abrão. E quando Deus se dirige a ele, Deus fala: não temas. Eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Se ele tinha medo das adversidades, se ele tinha medo dos perigos que o cercavam naquela terra, Deus garante a ele: eu sou a tua proteção, eu sou o teu escudo. Se ele tinha dúvidas, se ele receberia a terra que Deus havia dito a ele que seria sua e da sua descendência, Deus diz a ele: o seu galardão será sobremodo grande, a sua recompensa, o sentido da palavra galardão é recompensa aqui, será sobremodo grande. E naquela primeira palavra que Deus ofereceu ao seu filho, ao seu servo Abrão, Deus dá a ele a certeza, as garantias que ele precisa para encarar o temor, o medo, a ansiedade, a angústia que todo crente enfrenta. Deus dá a ele, então, os argumentos de Deus para que ele possa contra-argumentar com o seu temor. E quando nós lemos o texto, chegamos no versículo 2, nós encontramos a necessidade de Abrão falar. A necessidade que ele tinha de encontrar em Deus um ouvinte. Porque ele poderia receber aquela palavra de Deus, e aquela palavra poderia ser o suficiente. Mas ele tinha necessidade de dizer a Deus, de revelar a Deus o que ele pensava, o que ele sentia, como é que ele estava vendo as circunstâncias. E aqui nós encontramos mais uma vez revelada a grandeza desse Deus, Criador do universo, de tudo que existe, mas que vem falar com o homem. E não apenas ordená-lo, mas ouvi-lo. Que vem estar com Abrão. E promover a liberdade que ele precisa para acertar a sua vida, para acertar os seus pensamentos, para que Abrão acerte os seus sentimentos. Quando então Abrão percebe que tem espaço para conversar com Deus, ele diz: Senhor Deus. Ele usa dois termos
absolutos que revelam esse ser com quem ele está conversando, a grandeza, a infinitude dele, a imensurabilidade de Deus. E diz: que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então ele coloca diante de Deus o que ele tem, as evidências dele. O Senhor me disse que me daria um herdeiro, mas até o momento o único herdeiro que eu tenho é Eliezer, que nasceu aqui na minha casa, é um dos meus servos, que cuida aqui da minha propriedade, da minha riqueza. Na lei do mundo de então, onde Abrão viveu, um casal que não tivesse filhos poderia nominar um herdeiro. Mas não apenas isso, Abrão expressa não só sua frustração por ainda não ter o filho prometido, mas o sonho desse filho e de uma descendência está, ao seu ver, ficando longe e distante. Porque quando Deus o chamou, ele tinha 75 anos. E a sua esposa era estéril, nunca tinham tido filhos. E a cada dia que passava, a possibilidade desse filho, humanamente falando, diminuía. A mim não me concedeste descendência, e um servo na minha casa será o meu herdeiro. Era isso que estava enchendo a cabeça de Abrão. Frustração. Ele tinha acabado de ganhar uma guerra contra reis poderosos. Ele sabia que a vitória que ele tinha tido contra os reis poderosos tinha sido uma dádiva de Deus. Ele sabia porque o capítulo anterior ele diz isso. Ele reconhece isso. O Deus Altíssimo é que me concedeu a vitória. Mas mesmo aquela grande vitória não conseguiu aplacar a sua ansiedade, a sua frustração de não ter o filho. Vejam como o ser humano é complexo. Há pessoas que pensam que podem resolver o problema de uma outra pessoa com simplicidade invejável. O ser humano é muito complexo. É muito difícil entender quem somos. E mesmo obtendo grandes vitórias em nossa vida, mesmo assim continuamos frustrados. Dando liberdade a Abrão para conversar, para falar. Deus o ouve. E ele sabe que está sendo ouvido, por isso ele fala. Ele confia nesse Deus que está com ele. Então Deus retoma a palavra e o Senhor lhe diz: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus então confirma o que havia já dito. E aí Deus faz algo extraordinário. Deus diz: Abrão, sai da tenda. Quando a pessoa fica deprimida, ela entra para o quarto, deita e fica quieta. Então Deus disse: sai daí.
sai da tua tenda. Ele morava em Hebrom e era noite. Então ele sai da tenda e Deus diz: olha para os céus e conta as estrelas. Se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Deus criou o universo. E agora Deus fala para uma pessoa olhar para esse universo e medi-lo e contá-lo. E na amplitude de tudo que ele podia ver, naquele céu cintilado, incompreensível, incontável, Deus mostra a eles quem Ele é. Abraão, quem te prometeu fui eu que fiz isso tudo aí. Conta, Abraão, se é que pode. Se você consegue enxergar a luz dessas estrelas, eu fiz cada uma delas. Conta. E a resposta de Abrão, diante da imensidão que ele enxerga, está aí no versículo 6. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ele creu no Senhor. Crer é confiar. Confiar ainda que as circunstâncias ao redor nos provoquem temor. É colocar nas mãos de Deus a nossa vida, ainda que a gente não consiga resolver todos os nossos problemas. Ainda que a gente esteja sob ameaças, Deus é o nosso escudo. Ainda que a gente não tenha todas as respostas, nós temos a certeza de que o Deus Criador de tudo que existe quer conversar e quer tratar pessoalmente com cada um de nós. Naquela noite, Abrão se tornou o pai de todo aquele que crê, sem ter tido nenhum filho, porque o seu filho só iria nascer muitos e muitos anos depois. Mas naquela noite, quando ele creu, ele se tornou o pai de todo aquele que crê. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas. Capítulo 3. Gálatas 3. A partir do versículo 6, o apóstolo Paulo nos diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus,
E isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quando Abraão olhou para o céu e viu aquelas estrelas, e Deus falou: conta, Abraão, conta. Essa é a tua descendência, será a tua descendência. Uma daquelas estrelas, representava a mim. Outra representava você. Deus estava dizendo a Abraão: Abraão, hoje eu te faço pai de todo aquele que crer em mim. Todo aquele que crer em mim será justificado, será perdoado, será ajustado a mim. E Jesus Cristo é chamado de a estrela da manhã. E Jesus Cristo, como nós sabemos, é o verdadeiro herdeiro de Abraão, o descendente de Abraão, o maior, o único que pode redimir, que redimiu Abraão. Ele creu em Deus e Deus o ajustou, Deus acertou a vida dele. Não que ele deixou de ter os seus temores, porque quando você continua lendo a sua história, você vai perceber que ele teve de lidar com os temores dele de novo. Mas Deus o procurou de novo, falou com ele de novo, e renovou a sua promessa e a sua aliança. E agora eu te pergunto, você crê em Deus? Você acredita nesse Deus de Abraão? O Deus que te procura no meio das suas necessidades, no meio das suas crises pessoais. O Deus que deixa você falar com Ele, que quer te ouvir, que conhece o que você pensa e mesmo assim deixa você se expressar livremente com Ele. Esse é o Deus que Jesus Cristo veio ao mundo revelar. Quando Jesus Cristo conversou com pessoas, as ouviu, falou com elas, Jesus Cristo estava demonstrando de maneira extraordinária aquilo que Abraão tinha experimentado. Crer em Deus é usufruir a sua presença, a sua companhia, a sua assistência. É caminhar com Ele em meio aos temores, às adversidades. É enfrentar aquilo que às vezes nos amedronta.
todo aquele que crê será salvo. Uma salvação que envolve essa comunhão bendita que começa nesse mundo, mas que se estenderá por toda a eternidade. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Aliança que Jesus Cristo veio confirmar e renovar. Aliança na qual nós estamos incluídos. Se cremos como nosso Pai. A mesa que temos diante de nós hoje é o símbolo dessa aliança, com os elementos que Jesus escolheu para que nós experimentássemos a comunhão com esse Deus. O coral da igreja vai nos ajudar a nos preparar para esse momento com um hino que canta, e nós nos preparamos orando a Deus, pedindo que Ele nos abençoe ao participarmos da sua mesa.
convido os presbíteros da igreja que venham à frente para servirmos o alimento de Deus ao rebanho de Deus aqui congregado. O Senhor Jesus Cristo escolheu esses dois elementos, o pão e o cálice, para que nós o lembrássemos dele e o entendêssemos. E também para que nós mantivéssemos vivas as nossas esperanças e viva também a nossa certeza de que Ele voltará. Porque Ele disse, todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, nós olhamos para trás e confiamos que Deus cumpriu a sua promessa de enviar o resgatador, o Salvador, que Ele ofereceu o sacrifício inigualável. E confiando nisso, nós cremos que Ele disse que voltará. Nós estamos aguardando a sua volta. E tudo o que fazemos na nossa vida tem essa perspectiva. Nós aguardamos o retorno de Jesus Cristo. E essa mesa nos ajuda a renovar a nossa esperança no seu retorno. Se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, Senhor de sua vida, e está em plena comunhão com o Senhor e com a igreja dele, então essa é a sua mesa. E através dela Deus quer abençoar a sua vida. Enquanto nós recebemos o primeiro elemento, nós vamos cantar o hino, venham à mesa, e depois ao recebermos o segundo elemento, nós cantaremos o segundo hino digno é o Cordeiro. Mas antes disso, nós vamos orar a Deus para que esse momento seja de grande edificação para todos aqueles que vão participar. Pastor Ricardo, pode conduzir, Ricardo, por favor. Querido Deus e Pai, obrigado por essa mesa preparada para que neste momento nos lembremos do Senhor, da aliança que o Senhor fez, derramando o seu sangue precioso para a remissão dos nossos pecados. Nós consagramos esses elementos, separando-os do uso comum, ó Deus, para neste momento, aos nossos sentidos, mas principalmente a nossa fé, nos lembrar que nós temos um Salvador vivo e que virá novamente para ceiar conosco, para sempre estarmos com Ele. Renova a nossa fé, Senhor, renova a nossa esperança, para que a nossa vida aqui, Senhor, seja um compromisso real contigo, assim como foi o nosso pai Abraão, que creu no Senhor. Nós possamos em todos os momentos da nossa vida, e quantos são difíceis, ó Deus, nós possamos crer como Abraão creu, e confiarmos inteiramente na Tua graça e na Tua misericórdia. Amém. Mas que acima de tudo nós possamos viver para o Senhor, nós possamos viver imitando o Senhor, nas nossas relações familiares, sociais, ó Deus, que a Tua presença na nossa vida nos encha de alegria e que o testemunho, Senhor, que agora vamos prestar, tomando o pão e o cálice, comendo e bebendo, fazendo isto em memória do Senhor,
nós possamos anunciar ao mundo que te pertencemos e que o Senhor um dia voltará para resgatar os seus. É a nossa oração, te dando graças por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você já tem os seus clientes, né?
nosso Senhor Jesus, tomou o pão. Ele tinha dito antes: eu sou o pão da vida. E junto com os discípulos dele, ele deu graças. E o repartiu com os discípulos, como fazemos agora. E ele nos diz, porque as palavras ditas naquele dia são válidas, agora. Isto é o meu corpo, partido em vosso favor. Tomai e comei-o, fazei-o em memória de mim.
Senhor Jesus tomou o cálice naquela noite e disse: tomai e bebei, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Façamos isto então em memória do Senhor Jesus. Gostaria de chamar aqui à frente o pastor Fernando, Valquíria, Estevão, a Fernanda. Gostaria que vocês se colocassem aqui deste lado. O pastor Durval vai estar vindo aqui à frente também. Hoje pela manhã, o pastor Fernando orou por um jovem que estava partindo para a Finlândia. E hoje nós vamos orar pelo Estevão, que parte para a Noruega. O pastor Fernando registrou o frio que o jovem ia enfrentar na Finlândia. E também nós registramos, o frio que o Estevão vai enfrentar lá na Noruega. Mas o calor do coração dos seus pais, da sua igreja aqui, vai te acompanhar. O conjunto coral quer cantar uma música antes do pastor Durval orar, pedindo a bênção de Deus para a família pastoral. Então vocês se coloquem mais de ladinho aqui e o conjunto coral vai fazer uma oração também nesta hora, abençoando a vida de vocês.
Senhor Deus, nós te damos graças pela vida do Estevão. Como é bom tê-lo conosco. Mas aprove ao Senhor abrir essa porta para ele, e é bênção do Senhor. É para o crescimento dele e para o nosso também. Mas entendemos, ó Deus, que a tua vontade é sempre o melhor para nós. Que, ó Deus, durante esses dias em que ele estará lá, quando ele sentir saudade, que o teu Espírito Santo possa abraçá-lo e carregar, ó Deus, o amor dos nossos corações até o coração dele. Que ele se sinta cada dia amado por nós, pelo Senhor, e que ele saiba, ó Deus, todos os dias que nós esperamos ele voltar para continuarmos a nossa caminhada com o Senhor, caminhada de fé, de amizade, de alegria e de serviço do Senhor. Que enquanto ele estiver lá, ó Pai, que ele seja um missionário do Senhor. Que aquelas pessoas lá na Noruega vejam como foi cantado e orado agora a tua luz brilhando sobre a vida dele. Que todos os dias, ó Pai amado, a tua graça e a tua misericórdia estejam com ele. Nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo, Salvador e Rei das nossas vidas. Amém. 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 Como o Estevão não vai ter condição de falar, eu vou pedir para a Valquíria falar a cidade que ele vai, o que o Estevão vai fazer. O Estevão está indo para o Ciências Sem Fronteiras e vai passar um ano em Trondheim. Isso que eu sei, perto do Polo Ártico. Vamos receber a bênção com vocês aqui mesmo e depois nos assentaremos e o coral vai cantar também mais uma bênção. Pode ir lá. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre vós permaneça, hoje e para todos sempre. Amém e amém.
Nós gostaríamos de dizer a Leila, que você transmita a dona Feize, por favor, Leila, os nossos profundos sentimentos pelo passamento do nosso querido irmão Arlindo. Durante o tempo que esteve conosco, nos impactou pelo seu amor, especialmente demonstrado nas Escrituras. E que Deus console o coração de todos vocês. Nós teremos a nossa Festa das Nações no final do mês que vem, mas é uma festa que demanda muita organização e preparativos. Então, nós precisamos de hoje, após o culto, aqui mesmo à frente, de uma reunião. Todos os líderes dos departamentos internos, sociedades internas, por favor, venham, logo que nós terminarmos o culto, venham aqui para frente para uma reunião com o Sérgio Bataglin e a Lúcia Benatti. Então, por favor, participem. Eu também gostaria de reconhecer aqui, com alegria, a presença do Marcelo, filho do Gilberto. Eu esqueci o seu nome. Da Priscila. Bem-vinda, viu, Priscila, também. Eu me cometi esse engano mesmo. Mas, Marcelo, muito bom ver você aqui participando dos louvores a Deus hoje à noite conosco. E também a Júlia, está ali. A Júlia é da nossa história, é dessa igreja. É muito bom ter você aqui, um tempo de férias aqui, com sua irmã, seus irmãos. E além da Júlia, nós temos aqui a Raquel. Cadê a Raquel? Ah, está ali a Raquel. Esqueci o seu nome. Gabriela. E o Alex. Bem-vindos todos vocês, viu? Que bom tê-los aqui, louvando a Deus com a gente hoje à noite também. Há alguém que está nos visitando hoje à noite, que, quem sabe, vem hoje pela primeira vez? Gostaríamos de saber. Se houver, pudesse colocar em pé um instante, por favor. Obrigado. Qual é o nome de vocês? Abraão e Jonatas, que bom. Bem-vindos, viu, Abraão e Jonatas? Que Deus abençoe vocês. Nossa igreja está feliz em recebê-los conosco hoje. Irmãos, que o Senhor nos acompanhe. Uma boa semana.